Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Trago aqui um resumo da lição 6. Tem como título o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. O textual está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Verdade prática. A história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutem da intimidade com Deus e que por isso vale a pena serem seguidas e imitadas. Leitura bíblica em classe. Está em 2 Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao 15. A introdução. O ministério de Elias estava terminando quando Deus ordenou que ungisse seu sucessor. O escolhido foi Eliseu. Eliseu era muito próximo e leal a Elias. É importante que façamos sucessores para a obra do Senhor, dirigidos por Deus, porque há um tempo para determinado para cada um de nós. Antes de ser levado aos céus pelo Senhor, Elias perguntou a Eliseu sobre o que ele gostaria de receber de sua parte. Eliseu, mais que depressa, pediu porção dobrada do Espírito de Elias sobre ele. Ele queria a unção que estava sobre a vida do seu líder. Ele pediu algo para o ministério profético. Salomão também pediu sabedoria a Deus para governar o povo. E essa lição, então, vamos tratar do fim do ministério de Elias e o início do ministério de Eliseu. Tópico 1. A despedida de Elias. O ministério de Elias termina. Elias realizou grandes feitos em seu ministério profético, que está lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 40, e nas lições anteriores. No entanto, mesmo diante de tamanhas realizações, chegou a hora do profeta encerrar sua missão na terra. Tudo tem um início e um fim. O apóstolo Paulo falou: Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O tempo passa para todos. Amém? Um profeta com grandeza de alma. Embora Elias seja considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, a ponto de aparecer no Monte da Transfiguração ao lado de Jesus e Moisés, ele não escreveu nenhum livro. Isso nos ensina que a grandeza de um profeta não é medida pelo cumprimento de suas profecias, mas principalmente pela integridade e grandeza de sua alma. Uma das virtudes de Elias era a obediência. Elias era obediente. A palavra de Deus fala que Noé foi obediente e fez a arca para salvar a sua família. Que grande obra! Que nós possamos ser obedientes para que todos, a nossa família, venha se salvar. Gilgal, um lugar de boas recordações. Elias estava em Gilgal quando os seus preparativos para o seu arrebatamento. Foi em Gilgal que Elias tomou ciência do término do seu ministério profético. Ali, Elias soube que seria arrebatado por Deus. Arrebatar significa tomar com força. Lá em 1 Tessalonicenses fala que os mortos ressuscitarão primeiro. Glória a Deus. Tópico 2. O pedido ousado de Eliseu. A fidelidade de Eliseu, antes de Deus levar Elias no redemoinho ao céu, ele mandou o profeta fazer uma viagem na cidade de Gilgal, a Betel. Elias disse a Eliseu que ele não precisava ir, mas Eliseu respondeu: Não te deixarei. Durante a viagem, Elias disse 2 vezes para Eliseu voltar, mas ele se recusou. Para Eliseu era uma honra servir Elias, porque esse era o trabalho que Deus lhe tinha dado para fazer, servir seu mestre. Como Deus é fiel. A palavra de Deus diz que Deus é fiel. Ainda que nós que sejamos infiéis, Deus permanece fiel.
Deus é maravilhoso. Ele, aqui na história, ele usou de todo o amor que ele tinha, que eles tinham um pelo outro, o companheirismo, a amizade, para que a obra de Deus fosse feita. A porção dobrada. Quando Elias percebeu que Eliseu realmente não o deixaria em razão de sua lealdade e companheirismo, ele deu o direito de pedir qualquer coisa que desejasse. Eliseu então disse: peço-te que haja a porção dobrada do teu espírito sobre mim. O que realmente Eliseu estava pedindo? Estava pedindo a herança. Lá em Deuteronômio 21, do 15 ao 17, fala que os pais davam maior parte da herança aos seus filhos primogênitos. E Eliseu pediu como profeta, pediu o espírito, a atitude de Elias, a coragem, o zelo, a verdadeira adoração que Elias tinha pelo Deus vivo. O número 3. Elias, a inspiração de Eliseu. Para receber o que pediu, Eliseu não poderia retirar os olhos de Elias. Isso para ele não era difícil, pois ele tinha o profeta como uma fonte de inspiração, estava sempre atento a tudo que Elias fazia. Melhores oportunidades para aprender e crescer ministerialmente acontecem quando podemos nos espelhar em alguém que realmente serve a Deus e com amor e fidelidade. Na nossa congregação nós temos jovens que servem a Deus ainda jovens, servem a Deus com amor. Nós podemos ver a mão de Deus sobre a vida de cada um deles, que Deus vai honrar cada um deles. Eles se espelham, eles olham, eles observam os líderes para aprender. Que coisa linda! O tópico 3 fala: Eliseu toma a capa de Elias. A comunhão de Elias e Eliseu. Enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos e conversavam, o que denota intimidade e comunhão entre os dois, Elias foi se separando de Eliseu por um carro de fogo que o elevou em um redemoinho. A amizade sincera e a comunhão da igreja entre os irmãos que se amam e se respeitam sempre resulta em bênçãos extraordinárias para a obra de Deus. A igreja tem que estar em comunhão, em harmonia, para que todos sejam abençoados. Eles tinham comunhão, eles conversavam. A igreja devem uns orar pelos outros, estar em comunhão. Jesus é o cabeça, nós somos diferentes, nós temos fraquezas, temos falhas, mas um completa o outro, para que a obra de Deus seja feita. A capa de Elias. Elias deixou sua capa cair quando foi elevado ao céu. Essa capa foi herança que o profeta deixou para o servo Eliseu. Ele legitimou o ministério dele publicamente ao tocar as águas do Jordão e dividi-las para uma e outra banda. Esse episódio foi visto pelos filhos dos profetas de Jericó, que imediatamente reconheceram que a unção de Elias estava sobre Eliseu. Deus sempre faz isso na vida de seus servos. Ele chama, capacita e confirma publicamente. Conclusão: que possamos ser exemplo para a vida dos mais jovens, não com palavras, mas com amor, vivendo o que pregamos, para que eles sejam honrados. Deus abençoe a todos. Amém.